No mundo dos negócios, as regras podem parecer bem complicadas, né? Mas hoje a gente vai descomplicar o direito empresarial brasileiro. Vamos dar uma olhada em cenários do dia a dia para entender quem de verdade é considerado um empresário pela nossa lei. Então, vamos começar com a pergunta mais básica de todas, porque a resposta, olha, mudou muito com o tempo. E a definição que a gente tem hoje em dia pode surpreender bastante gente. Para entender tudo isso, a gente vai passar por 4 pontos. Primeiro, o que é um empresário hoje. Depois, os princípios básicos da lei. Em seguida, como isso funciona na prática, no dia a dia. E, por fim, os tipos de empresa que existem. Beleza, vamos lá para a primeira parte. O foco aqui é na chamada teoria da empresa, que mudou tudo. Ela mostra que o que importa não é exatamente o que a pessoa faz, mas como ela faz. A lei faz uma separação bem clara aqui. Uma coisa é alguém simplesmente exercer a sua profissão com sua habilidade pessoal. Outra, bem diferente, é organizar pessoas, tecnologia, capital, enfim, criar um negócio estruturado. A grande virada de chave está nessa organização. Então, por exemplo, um engenheiro que tem um escritório, com equipe, com processos, fazendo marketing, ele se encaixa perfeitamente na definição de empresário. Não é a profissão intelectual que define, mas sim a forma organizada como o trabalho é feito. E para os produtores rurais, a lei traz uma flexibilidade bem interessante. O registro na junta comercial é uma escolha, não uma obrigação. Se ele se registrar, ele passa a ter as mesmas proteções de um empresário, como a recuperação judicial, por exemplo. É uma ferramenta a mais. E essa linha do tempo mostra muito bem essa evolução do pensamento. A gente saiu de uma análise de quem era a pessoa, passou a olhar para o que ela fazia, até finalmente chegar no como ela fazia. A teoria da empresa que a gente usa hoje foca exatamente nisso, na atividade organizada. Agora que a gente já sabe quem são os jogadores, vamos entender as regras mais importantes desse jogo. Quais são os princípios que guiam o ambiente de negócios no Brasil? Uma ideia fundamental é que uma empresa que funciona bem é, na verdade, um bem para a sociedade. Ela gera empregos, paga impostos, movimenta a economia. É por isso que a lei sempre tenta, na medida do possível, manter a empresa viva, funcionando. E falando em proteger o valor de um negócio, tem um número que é chave quando uma empresa é vendida. Esse número é 5. E ele representa um número de anos de uma regra muito importante. São 5 anos de não concorrência. É isso mesmo. A lei impõe essa cláusula de forma automática, mesmo que não esteja no contrato, para proteger quem comprou o negócio. Faz todo sentido, né? Garante que o valor daquilo que foi comprado seja preservado. Outra proteção importante é a do nome empresarial. Quando o nome é registrado na junta comercial, ele fica protegido em todo o estado. Ou seja, um concorrente, mesmo em outra cidade, não pode registrar um nome idêntico ou muito parecido naquele mesmo estado. Certo, vamos para a parte prática. Como esses princípios todos se aplicam nas operações do dia a dia de uma empresa? Imagina que uma empresa quer abrir uma filial em outro estado. O processo é bem direto, tem só 2 passos. Isso serve para garantir que o registro da empresa fique certinho e público, tanto onde fica a matriz quanto na nova filial. Agora, olha só que regra interessante do Código Civil que dá uma agilidade danada para os negócios. Geralmente, para vender um imóvel, a pessoa casada precisa da autorização do cônjuge, certo? Mas, se esse imóvel faz parte do patrimônio da empresa, essa autorização é dispensada. Isso facilita muito as transações. E quando se negocia com o gerente de uma empresa? Bom, a regra é clara. Vale aquilo que ele aparenta ter poder para fazer. Se a empresa colocou algum limite no poder dele, isso só vale para fora, para terceiros, se estiver registrado oficialmente. Se não tiver registro, o que conta é a teoria da aparência. Tudo isso que a gente viu nos leva à última parte. Como essas atividades todas se organizam legalmente? Vamos dar uma olhada nas diferentes estruturas que um negócio pode adotar. A nossa lei basicamente divide as sociedades em 2 grandes grupos, as simples e as empresárias. E essa divisão depende da atividade principal delas. Isso define não só o tipo de sociedade, mas também onde ela tem que ser registrada. Só que, como em quase toda regra, existem exceções importantes. Uma sociedade anônima, a famosa SA, vai ser sempre empresária, não importa o que ela faça. E uma cooperativa, por outro lado, vai ser sempre simples. A própria lei já define isso. Conseguir a tal da personalidade jurídica é um passo fundamental. É o registro que, para o direito, cria uma nova pessoa. E o mais importante, é o que separa os bens da empresa dos bens pessoais dos sócios, protegendo o patrimônio de cada um.
E o que acontece se a sociedade não for registrada? As consequências são bem sérias. Os sócios respondem de forma ilimitada e solidária pelas dívidas. O que isso quer dizer? Que o patrimônio pessoal de qualquer um deles pode ser usado para pagar 100% das dívidas do negócio. É um risco gigantesco. Agora, quando o assunto é mudar a composição de sócios numa sociedade limitada, principalmente quando entra alguém de fora, a matemática da participação de cada um se torna essencial. Isso quer dizer que numa empresa com 3 sócios com partes iguais, como a do gráfico, basta a oposição de um deles para impedir que os outros 2 vendam suas partes para um investidor externo. É uma proteção importante para manter o controle da empresa nas mãos dos sócios originais. Bom, essa estrutura toda que a gente viu dá uma clareza para os negócios hoje. Mas com a tecnologia evoluindo tão rápido e mudando a forma como a gente trabalha, fica uma pergunta no ar. Como a lei vai se adaptar a tudo isso no futuro?